Paz do Senhor a todos. Hoje vou estar deixando uma mensagem que a referência bíblica está em 1 Samuel 17. E eu vou estar falando de maneira que as crianças também possam entender. Vou estar contando a historinha de Davi. Davi vence Golias. Crianças, algumas coisas nos fazem sentir medo, não é verdade? O que pode nos deixar com medo? Muitas coisas, né? Às vezes pode nos deixar com medo. Tem gente que tem medo do escuro, né? Que tem medo de ficar sozinho em casa. Eu quero falar para cada uma de vocês, que Jesus está juntinho de nós. Por isso não precisamos ter medo de nada, nem do escuro, nem de dormir sozinho, de nada. Você sabia que Davi era corajoso e não tinha medo de nada? Então, eu vou contar a historinha e vocês vão ver como ele usou a coragem que tinha, né? E em nome de Jesus, vamos ver o que aconteceu com o gigante Golias. Era uma vez um jovem chamado Davi, que ficou um tempo morando no palácio do rei Saul. Lá no palácio, ele tocava música para deixar o rei mais calmo. Porém, um dia, Davi voltou para casa, continuou a cuidar das ovelhinhas do seu pai Jessé. Alguns irmãos de Davi eram soldados. Um dia o pai de Davi pediu que ele levasse alimento para seus irmãos. Sabem, crianças, os soldados, irmãos de Davi, estavam alguns dias fora de casa, pois se preparava para lutar contra o inimigo. Quando Davi chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, ele ouviu um homem muito grande e bem forte, zombando dos seus irmãos e do exército de Deus. Você sabe qual era o nome desse homem forte e grande? O nome dele era Golias. Ele era muito ruim, malvado e gostava de ficar provocando, ficar humilhando os soldados. Que coisa mais feia, né? Como ele era muito malvado. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi lutar contra Davi. Mas e agora? Davi era pequenino e Golias era tão grandão. O que será que aconteceu? Ah, Deus estava juntinho de Davi e ele venceu o gigante Golias. Do mesmo jeito que Deus deu coragem para Davi, ele também está junto de nós, nos protegendo. Por isso, não precisamos ter medo, pois Deus está com a gente, assim como esteve com Davi. Vou deixar um versículo também para meditação, que está em Salmos 89, versículo 17. Tu, ó Deus, és o nosso poder glorioso, por tua bondade nos fazem vencer. Jesus nos disse assim, que no mundo a gente ia passar por algumas dificuldades, né? Às vezes algumas doenças, mas que não era para a gente desistir, porque ele tinha vencido tudo isso e que nós também vamos vencer. Então, devemos confiar muito em Deus, esperar em Deus, porque se Jesus venceu todas as coisas difíceis,
nós também venceremos. Por isso, não devemos desistir nunca do que Deus colocar em nossos corações para fazer na obra dele. Porque mesmo que a gente não esteja vendo, a gente pode sentir e sabemos que Deus está conosco. Fiquem com Deus. Um abraço para cada um.